Olá, aqui é Regiane Santos do Coach Jobs e estou aqui para mais um vídeo do curso Recolocação Estratégica. Você sabe o que garante a contratação em uma entrevista? Bem, ao longo do vídeo eu vou te contar. Geralmente, as pessoas acham que por ter um currículo excelente, cheio de qualificações, cursos, graduações, idiomas e tantos mais, é o suficiente para garantir a vaga. Eu sinto informar, mas não é bem assim. Claro que isso é muito importante também, mas vou te contar um caso de uma pessoa em que tive o prazer de ajudar em sua recolocação. Primeiramente, o curso Recolocação Estratégica surgiu da minha própria necessidade. E após me qualificar, muitas pessoas do meu círculo me pediram dicas para conseguir voltar ao mercado de trabalho. E uma dessas pessoas me surpreendeu bastante. O currículo dessa pessoa em questão era bem simples. Ela tinha um período de tempo no currículo de 5 anos que ela se dedicou aos seus filhos. E na sua última experiência, ela tinha ficado 10 anos na mesma empresa. Aí você deve se perguntar, tá, então ela tem uma grande experiência. Sim, porém, para muitas empresas, ficar muito tempo em uma única função não é bem visto, assim como ficar num período muito curto. Mas tem um ponto importante. Ela também não tinha nenhuma graduação, o que dificultaria bastante o processo de recolocação. Pois bem, ela conseguiu uma entrevista para o segmento bancário, que não era o seu principal ramo de atuação. Então, ela estava disputando a vaga com ex-bancários formados e com vasta experiência. Para encurtar essa história, ela passou por todas as fases do processo de seleção e foi disputada por mais de 3 gerentes que queriam ela para a equipe. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no ponto que muitas vezes o que define o resultado da sua entrevista é o seu comportamento. Simplesmente não adianta ter um excelente currículo se na hora de expor ele às empresas, o seu comportamento diz o contrário. Por exemplo, a linguagem verbal ela deve ser adaptada à linguagem do entrevistador, uma linguagem específica. Estar preparado para falar de si próprio e de sua carreira profissional, incluindo as experiências anteriores. É primordial apresentar-se preparado para falar sobre as empresas anteriores que você fez parte, demonstrando estar pronto para contribuir com a missão e visão da nova organização. Saiba vender o seu peixe, frise seus pontos mais fortes. Nos pontos fracos, nunca fale algo do tipo "eu sou perfeccionista". Evite respostas clichês. Fale dos pontos que você precisa desenvolver. Por exemplo, se a vaga não exige que você tenha inglês, fale que um ponto que você precisa desenvolver é o seu inglês e que até tal data você quer se matricular em um curso. Controle as suas emoções. Às vezes, no nervosismo, você acaba esquecendo das respostas, gaguejando e isso acaba em frustração. Por isso, é essencial que você esteja ciente de quem você é, a mensagem que você está transmitindo, bem como o que você transmite. Conseguir uma coerência entre esses 3 elementos ajudará você a projetar o autocontrole e uma imagem mais confiante, que poderá abrir as portas para mais oportunidades. Estabeleça o rapport, pois ele cria ligação e empatia com a outra pessoa, e é a essência para a comunicação bem-sucedida. Já falando de comunicação, cuide com a comunicação não verbal, que é aquela comunicação transmitida pelo seu corpo, gestos, posturas, aparência visual. A maneira de apresentar-se em uma entrevista de emprego representará o seu perfil profissional. Eu tenho muito mais orientações a te passar, mas teríamos que ficar aqui por horas. Por isso, eu quero que você me passe suas principais dúvidas no processo de recrutamento e eu prometo responder todas. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.